falta de equipamento de segurança, situação comum para profissionais que trabalham em situações de risco. O desrespeito à lei e à vida foi argumento decisivo para o Tribunal Superior do Trabalho condenar uma empresa que não forneceu a vestimenta adequada a um funcionário, que acabou sendo atacado por abelhas. Abelhas, insetos que alimentam o homem com mel, mas que também podem matá-lo com uma única picada. É o que explica esta médica. Se a pessoa for alérgica à picada de abelhas, ela pode ter uma reação grave, tem que procurar logo o médico, pode ter falta de ar, problema do coração. Então, essas pessoas elas têm que ser atendidas imediatamente, procurar um pronto-socorro. Nesse caso, pode levar à morte. E quem trabalha com cultivo de mel, ou mesmo em áreas abertas como parques, tem que estar protegido com as roupas adequadas para a função, se não quiser correr risco de vida. Existem muitas áreas aqui no Brasil campestre, parques grandes, com florestas, com matas, e essas abelhas estão em todo lugar. Elas se dão bem nas florestas, mas elas entram na cidade também. Para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, labutando no parque, entendeu? Na parte de manutenção do parque, é importante que a administração desses locais tenha uma roupa adequada para uma situação de emergência. Percebendo a presença de abelhas no local de trabalho, o empregado de um parque alertou a administração sobre a necessidade do uso de roupas especiais como esta, mas seu pedido não foi atendido. E o que ele temia aconteceu. Durante um ataque de abelhas, ele sofreu uma queda ao tentar escapar das picadas. A gravidade do acidente levou à aposentadoria por invalidez. Por isso, o empregado entrou com uma ação contra o município por danos morais e materiais. O município não concordou e o caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros entenderam que o empregador era responsável pela segurança dos trabalhadores, o que não aconteceu. Era preciso que o empregador lhe fornecesse equipamento de proteção individual para que ele estivesse prevenido por um eventual ataque. Se isso não aconteceu, a empresa é responsabilizada, o empregador é responsabilizado por negligência no não fornecimento do equipamento. Com a decisão, o trabalhador vai ser indenizado pelo município. Bom, e a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada trabalhista Renata Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde, Ana Amélia. Bom, quanto tempo que o trabalhador tem para entrar com pedido de indenização em caso de acidente ou doença de trabalho? No caso de acidente do trabalho, após a emenda constitucional 45 de 2004, o empregador passou a ter 2 anos para entrar com o pedido de indenização com a ação judicial, caso o contrato de trabalho esteja extinto, ou de 5 anos no caso de fluência ainda do contrato de trabalho. A segurança no trabalho ela é responsabilidade de quem? Da empresa e do empregado? Sim, ela é responsabilidade mútua, tendo em vista que o atingido principal no caso de um acidente é o empregado. Mas a legislação e os tribunais consideram que a empresa é a principal responsável. É a empresa quem deve fornecer os equipamentos de segurança, instruir o empregado sobre a forma de utilização desses equipamentos e exigir o uso dos equipamentos. Sendo assim, ela sempre terá a obrigação de arcar com algum tratamento médico em caso de doença ou de acidente? Não, pela lei, ela não tem obrigação de arcar com o tratamento médico. O que acontece é que a maior parte das empresas maiores, elas têm um plano de saúde. Agora, se o empregado ingressa na justiça, aí sim, em praticamente 100% dos casos, é condenada a empresa ao pagamento das despesas médicas hospitalares do empregado que sofreu o acidente do trabalho. O trabalhador que se afasta do emprego, seja por doença ou acidente de trabalho, ao retornar à função, ele tem alguma estabilidade, alguma garantia? Ele tem estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário, quando ele retorna à empresa. E no caso dele ter ficado com alguma incapacitação parcial, ele tem direito a um programa de reabilitação e ele deve ser, então, reabilitado e posicionado numa nova função que esteja na sua capacidade de exercer.
Ok. E a nossa equipe de reportagem gravou algumas perguntas nas ruas sobre este tema. Vamos conferir a primeira delas. Meu nome é Kleber Fernandes, sou porteiro. Se o meu patrão não me dá equipamento de segurança, a quem eu posso reclamar? Já é um erro da empresa, né? Não fornecer esse equipamento de segurança. Onde que esse trabalhador pode reclamar, então, os seus direitos? É um erro da empresa, com certeza. E a pergunta do Kleber ela é importante porque o empregado não fica realmente desamparado numa situação dessas. A tendência seria dizer, bom, ele pode ir à justiça, sim, ele pode, mas no caso dele estar ainda empregado, pode ser que essa opção não seja interessante. Então, ele tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a quem ele pode se reportar, se houver dentro da empresa, ele pode se dirigir ao sindicato, ele pode se dirigir às secretarias regionais de trabalho e emprego, as antigas delegacias regionais do trabalho, e ele pode se dirigir ainda ao Ministério Público do Trabalho, onde ele pode formular uma denúncia que não necessariamente precisa ser identificada, pode ser até mesmo uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho, e eles se encarregam de fazer a investigação. Agora, e com relação à CAT, a comunicação de acidente de trabalho, qual que é a importância de se preencher esse documento? A comunicação para o acidente de trabalho, ela vai deslanchar todo o procedimento junto ao INSS, de perícia, de apuração do acidente, de concessão do benefício ao empregado aposentado. Então, para o empregado, ela é importantíssima. A empresa deve preenchê-la e tem para isso um prazo que seria de um dia útil após o acidente do trabalho ou, no caso, no infortúnio de morte do trabalhador, a comunicação tem que ser imediata. Ok. E agora mais uma pergunta feita pela nossa equipe nas ruas, vamos ver. Meu nome é Cláudia Chaves, eu sou pedagoga. Se eu ficar inválida por sofrer acidentes no trabalho, quais são os meus direitos? Foi exatamente o caso ilustrado na nossa reportagem, né? Quais são os direitos do trabalhador que deve se aposentar por invalidez? O empregador, quando ele sofre acidente de trabalho, a primeira providência deve ser se dirigir ao INSS, que vai de uma perícia, apurar a extensão desse acidente para que se verifique se ele tem direito ao recebimento de algum tipo de benefício, que seria, no caso, o auxílio doença acidentário. Se ele terminar de receber esse benefício e ainda estiver incapacitado, o INSS transmuda o benefício para um outro tipo de auxílio ou até para uma aposentadoria temporária ou definitiva por invalidez. E isso em relação à Previdência Social. Com relação à empresa, ele tem direito de postular algum tipo de indenização. Se o trabalhador ingressar na justiça e comprovar a existência de acidente do trabalho e o nexo de causalidade, quer dizer, que o empregador tenha colaborado para esse acidente por dolo ou culpa, o empregador provavelmente será condenado ao pagamento de uma indenização por danos materiais, nos valores que ele tiver despendido com a assistência médica e os valores que ele deixou de receber no emprego, e ainda uma indenização por danos morais, dependendo da extensão da incapacitação. Ela extingue o contrato de trabalho, a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez temporária, não, porque ele pode retornar. Então, os efeitos do contrato de trabalho ficam suspensos. A aposentadoria definitiva, na prática, acaba por extinguir o contrato porque o empregador está impossibilitado de retornar. Ok. E vamos responder a dúvida de mais um telespectador. Meu nome é Cleudivan Rodrigues, sou programador. Às vezes, o equipamento de segurança no trabalho me atrapalha a fazer um serviço e eu não uso. Se eu me acidentar, tenho algum direito? E então, acontece isso muito, né? Tem muita gente que opta por não usar esse equipamento de proteção individual. Como é que fica a situação desse trabalhador em caso de acidente e da empresa? Ela vai ter que arcar com alguma coisa? Essa não é uma opção do trabalhador. O trabalhador está obrigado a utilizar os equipamentos de proteção individual que a empresa fornecer. A empresa deve fornecer o equipamento, treinar o empregado na sua utilização, exigir e fiscalizar a utilização. Porque, no caso de um acidente, o empregado continua a ter direitos. Ele tem
os mesmos direitos, ainda que ele estivesse se negando a utilizar, porque é da empresa o ônus da fiscalização, da exigência de utilização. Então, se o empregado não utiliza o equipamento que a empresa forneceu e treinou-o a utilizar, a empresa deve puni-lo. O ideal é que seja inicialmente uma advertência por escrito, seguida de uma suspensão e podendo levar até a demissão por justa causa, por indisciplina ou insubordinação. E no caso do estagiário, se é um estagiário que se recusa a usar um equipamento ou que sofre algum acidente no trabalho, ele tem os mesmos direitos de uma pessoa já contratada? Eu diria que essa questão ela é passível de discussão, mas a minha opinião, sim, ele teria, porque a partir do momento que ele está trabalhando dentro das dependências da empresa, a empresa é responsável por ele, ainda que se trate de estagiário, um contrato diferenciado. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Ana Maria.